Nós estamos de volta com o debate dos candidatos à Prefeitura de Criciúma, nesta eleição suplementar. E neste bloco, os candidatos perguntam entre si, agora com temas livres. Os tempos são os mesmos e eu lembro que este debate também está sendo transmitido ao vivo pelo G1 Santa Catarina. g1.com.br/SC. Nós vamos ao sorteio para saber qual candidato abre este bloco. O candidato Américo Faria sai do sorteio porque abriu o primeiro bloco. Ok? Vamos ver. Primeira pergunta será feita pelo candidato Márcio Búrigo. O senhor pergunta para quem, candidato? Vou perguntar ao Brezola. Brezola, por favor. Candidato Brezola, você sabe que o nosso governo foi marcado por um volume intenso de obras. E essas obras, elas gastam recursos estaduais, recursos federais e precisam ser muito responsáveis à aplicação desses recursos e muito transparentes para que o cidadão perceba exatamente onde foi o recurso dos impostos dele. Eu pergunto, nós trouxemos a Unesc para ajudar a fiscalizar e homologar todos os pagamentos que a Prefeitura de Criciúma deve fazer aos fornecedores. O que você fará neste tema se você for o prefeito de Criciúma? Muito boa pergunta. Lógico que eu sei que foram feitas bastante obras, a gente está muito atento ao que o governo federal está liberando para fazer. O governo federal vive num excelente momento e está investindo nas prefeituras. A prova é o canal auxiliar, que foi feita a primeira etapa com o dinheiro da presidenta Dilma. A prova é o Parque das Nações, que foi feito com o dinheiro da presidenta Dilma. Então, o que eu tenho a dizer? Que nós vamos continuar. Todas as obras, tudo que é de positivo, que foi feito pelo ex-prefeito Salvaro, que não é porque não é do meu partido, vou falar mal, acho que foi um bom prefeito, sem dúvida nenhuma. Todas as obras que o prefeito Salvaro fez, nós vamos dar continuidade. Acho que esse é o jeito novo de fazer política. Porém, nós temos que investir em algumas outras coisas que é a essência, que são pilares muito bem definidos. Então, se for prefeito, eu vou continuar tudo o que é de bom, independente se é daquele projeto, ou é daquele partido, ou é daquele candidato. Se é positivo, eu vou fazer. Só que nós temos que dar uma atenção especial a outras coisas que precisam ser feitas. A saúde precisa melhorar. O trânsito precisa melhorar, por isso é fundamental. Uma coisa muito importante é que nós temos uma ligação direta com o governo federal. Então, o governo federal existe um sistema chamado Siconv. O sistema Siconv é a liberação de verbas para fazer esses projetos, para fazer essas grandes obras que foram feitas em Criciúma. Nós vamos ter na prefeitura um departamento de projetos que vai estar ligado online com o Siconv, sabendo quando libera uma verba, para qual secretaria que é, se é esporte, se é transporte, se é mobilidade urbana, se é saneamento. Na medida que libera essa verba, automaticamente esse departamento de projeto vai elaborar um projeto. Vai fazer um projeto competente, fazer um projeto eficiente e vai passar para o prefeito. Aí sim, eu vou usar o meu peso político e a minha relação com a presidenta Dilma. Vou levar e, se for preciso, vou entregar em mãos para a presidenta para trazer mais recurso, para continuar obras, fazer mais e fazer melhor. Eu acho que essa é a diferença. O prefeito Salvaro fez bastante coisa e não tinha ligação com o governo federal. Imagina o Brizola, que tem ligação direta com a presidenta Dilma. Muito bem. É preciso relembrar ao candidato e a toda a população que o prefeito Salvaro teve como vice-prefeito este candidato, Márcio Búrigo, e que eu sempre disse e digo que sou o signatário e o sócio de todos os acertos e erros que cometemos naquele governo. E a questão de estarmos com um governo extremamente linkado com o governo federal não é prioridade sua ou prioridade de qualquer um dos candidatos, é obter os recursos que estão em Florianópolis ou em Brasília. Temos sim algumas portas fechadas em alguns lugares por conta de relações políticas que cerceiam o direito do cidadão criciumense. Todos sabem o que eu estou falando quando nos referimos, por exemplo, à questão de remessas de recursos para a sustentação do Hospital Santa Catarina, onde a criança de Criciúma vale menos do que a criança de Joinville por conta de devaneios e de razões exclusivamente políticas no importe de recursos para a saúde do município de Criciúma. Eu prefiro não entrar nessa briga sua com o governo do estado, o governo do PMDB. Eu quero dizer o seguinte, as prefeituras é geral.
todas as prefeituras, elas têm uma restrição orçamentária. O que geralmente o que elas arrecadam, basicamente dá para pagar as despesas. A gente sabe que é assim. É a educação, é a saúde, é a folha de pagamento. Então é fundamental que tenhamos um governo técnico. E isso nós podemos fazer. Nós somos chapa pura. Eu e o meu vice somos do mesmo partido. O nosso governo ele será extremamente técnico. Nós não vamos ter cabides, funcionários que a gente vai poder ter que estar sustentando. Não vamos lotear a prefeitura. Ou seja, o candidato, o partido A fica com a secretária B, o partido B com a secretaria C. Então isso permite sim nós buscarmos o recurso e destinar de uma forma mais eficiente. O candidato Fábio Brezola do PT é o segundo a perguntar. O senhor pergunta para quem? Eu pergunto para o Ronaldo Benedetti. Por favor. Desde o início, desde o primeiro programa nosso de televisão, nós colocamos a nossa preocupação sobre as drogas. Criamos já no primeiro momento, lançamos a ideia de criar a primeira clínica de desintoxicação para dependentes químicos. A gente sabe que a droga é um dos problemas que assombram a vida das pessoas. Outra coisa é a criação da Secretaria de Saúde Pública. Já no nosso primeiro programa de televisão, nós colocamos sobre isso. Pergunta. Então eu gostaria de saber do candidato, o que o candidato pensa sobre esse momento, o que as drogas representam para a nossa sociedade. Como secretário de Segurança que fui, tenho entendimento e conheço o assunto que 80% do crime estão ligados às drogas. Por isso, o prefeito tem sim que colocar, e vou fazer, já coloquei no meu programa registrado na Justiça Eleitoral, vou criar a Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão para proteger você, o cidadão que está nos ouvindo nesse momento, para proteger a sua família. Para que nós possamos integrar a polícia, possamos integrar a área social, a educação, o cuidado com as praças, que aliás, dos bairros principalmente, estão muito mal cuidadas. E o descuido com os bairros, o não cuidar, não limpar, a prefeitura parece que cuida só do centro da cidade. Nós vamos dar uma atenção muito especial para os bairros, porque daí você evita a proliferação de crimes e assaltos com os matos, as praças mal cuidadas, casas em abandono. Nós vamos fazer um trabalho na área de segurança pública, englobando todas as áreas de atuação social, saúde com tratamento dos drogados, educação, preparando a criança, o seu filho, para que ele seja um cidadão longe das drogas, para que no futuro possa ser uma pessoa que construa a nossa cidade. Por isso, a segurança pública terá como base integração com a polícia, tratamento dos drogados e prevenção com as nossas crianças. A Guarda Municipal, junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, a Polícia Federal, os bombeiros, todos os instrumentos de segurança estarão interligados no grupo de gestão integrada que nós vamos fazer na cidade de Criciúma para cuidar de você e do seu filho, para que nós possamos ver a nossa cidade diminuir. Quando fui secretário, o índice de criminalidade. Quando fui secretário, a cidade de Criciúma era uma das melhores cidades do estado em termos de segurança do seu padrão de tamanho. Vou fazer isso para nós, para a nossa cidade, porque vivo aqui, moro aqui com a minha família, meus filhos e meus netos. Muito obrigado. Eu penso que são propostas boas, mas não podem ser tão amplas. Eu acho que nós temos que ir direto, né? As drogas é um problema que assombra as famílias. Drogas não é mais lá nos bairros apenas, na periferia. Hoje está na periferia, hoje está no centro, hoje está no interior. Se uma pessoa tem problema com dependência química na família e procura ajuda da prefeitura, ela é encaminhada ao CAPS. Eu acho que é importante, é fundamental. O CAPS faz o quê? Todo o trabalho psicopedagógico, com psicóloga, com assistência social, com psiquiatra. Porém, esse deve ser o segundo momento. O primeiro momento tem que tratar o dependente químico como doente, assim que ele é. A droga é um problema de saúde pública. Precisa desintoxicar a pessoa que tenha problema com droga, para depois encaminhar para esse procedimento psicológico, psicoterapeuta, psiquiátrico. Então é fundamental que arranque, que tire a droga do corpo da pessoa, senão vai voltar. Senão a crise de abstinência tão grande faz com que as pessoas voltem. Então nós estamos muito atentos a isso. Nós estamos atentos ao que nós podemos fazer. Isso é uma das coisas que a Prefeitura de Criciúma pode fazer e vai fazer. Um minuto. Como prefeito, quero dizer que vou encarar esta questão da segurança pública de uma forma muito firme e forte para garantir a segurança dos cidadãos de Criciúma. Eu já havia falado que o ponto das drogas, o usuário de droga, é o grande problema da criminalidade da nossa cidade. Por isso não voltei a falar aqui, mas quero dizer
ao cidadão de Criciúma que, se nós quisermos resolver os nossos problemas das drogas, nós temos que agir na educação, prevenção, na saúde e no tratamento dos drogados. E, acima de tudo, precisamos resolver as questões econômicas, dando mais possibilidade de trabalho, emprego, preparar melhor as nossas crianças, adolescentes e os nossos jovens para a vida, com disciplina pessoal nas escolas. O candidato Ronaldo Benedetti forçosamente deverá perguntar ao candidato Américo Faria, uma vez que o candidato Márcio Búrigo abriu o bloco e deverá fechá-lo. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, candidato Ronaldo Benedetti. Muito bem. Américo, é visto que a nossa cidade está afundada em dívidas. Então eu vou lhe perguntar, essas dívidas que já foram confessadas pela Prefeitura em mais de 130 milhões, os jornais falam em mais de 200 milhões, a Prefeitura precisa ter um plano, ter um orçamento, e como é que você vai administrar o orçamento sem CND, e como é que você vai administrar o orçamento sem que a Prefeitura tenha condições de fazer um planejamento com as dívidas que ela tem? Eu já disse que essa dívida no primeiro ano ela tem que ser resgatada. Nós vamos atuar com absoluta austeridade. Nós vamos tirar de dentro da Prefeitura esses mais de 1.500 cabos eleitorais hoje que existem, auxiliando com aspas e sem aspas, até que existe boa parte dessas pessoas que são técnicos reconhecidos. Nós vamos tirar partidos políticos, Ronaldo, de dentro da administração pública. A minha coligação não existe, somos nós com a sociedade. A coligação que apoia o vice-prefeito Márcio Búrigo tem 10 partidos. A sua tem 4, a do Brezola tem outros 4 ou 5. Vocês acham que é possível alguém governar com essas coligações? Não há como governar. Porque o governante, ou ele fere os compromissos com a sociedade, ou ele fere os compromissos com aqueles que os elegeram. Então nós vamos ter a austeridade absoluta. O prefeito tem que dar exemplo. Nós vamos ter um rigor total com fornecedores, nós vamos ter um rigor total com servidores. Os servidores públicos serão prestigiados, a meritocracia valerá no meu governo. Nós vamos tirar todos esses cabos eleitorais da administração pública e vamos substituí-los por técnicos. Nós vamos fazer uma administração absolutamente austera. Nós temos que resgatar, de qualquer forma, a capacidade de pagamento e a capacidade de contrair novas dívidas deste município. Só assim nós vamos poder fazer obras estruturais e infraestruturais nessa cidade. No primeiro momento, Ronaldo, eu tenho certeza que eu vou conseguir sair governando em saúde, em educação, em segurança. Nós vamos estabelecer subsídios no primeiro momento. Mas, repito, o ano de 2013 necessariamente vai ter que ser utilizado, vai ter que ser gasto para nós retirarmos Criciúma do SPC e resgatarmos na nossa cidade a capacidade de gastar. Muito bem. A cidade de Criciúma, como está sendo visto, precisa sair do Serasa para poder receber dinheiro do governo federal. A cidade de Criciúma precisa fazer os investimentos necessários para que possamos trazer novas indústrias, um planejamento para a cidade, para crescer a sua economia. Isso nós vamos fazer para que Criciúma e a nossa vida fique ainda melhor. Por isso, o orçamento da Prefeitura tem que ser bem cuidado. Não adianta falarmos em choque de gestão se o orçamento da Prefeitura está engessado hoje numa dívida incalculável e talvez até impagável. É preciso experiência, competência de quem já administrou uma estrutura de secretaria do município, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, e eu quero oferecer o meu nome para você, cidadão que está nos ouvindo, para que a gente possa equacionar todos esses problemas que nós temos na nossa cidade, principalmente o endividamento da nossa prefeitura, que corrói as contas públicas e vai comprometer a próxima administração. Concordo, Ronaldo. Eu inclusive, já divulguei que já estou convidando o doutor Hélio Mazzoli para ser secretário de Finanças, se for prefeito. Quem conhece o doutor Hélio sabe que mais competente, mais intransigente, mais austero e mais honesto impossível. É uma pessoa que você pode dar a chave do cofre e viajar pelo mundo, porque não existirá e não existirão malfeitos sob a administração do doutor Hélio. Então, na minha gestão, vai ser austeridade total. E tenho sido um candidato transparente que não aceitei 1 centavo na minha campanha, quer de pessoas físicas e quer de pessoas jurídicas. Toda a minha campanha está sendo pago com o meu dinheiro, com o dinheiro da minha família. Sabe por quê? Porque candidato transparente pode ser prefeito transparente com administração transparente. O candidato